Ah, os almoços de família. Quando todo mundo se reúne à mesa, partilhando histórias, criando memórias, formando laços inquebrantáveis, né, vó? É, e todo mundo enchendo a caveira e a cara, né? Tomando todas. Não precisa também falar esse tipo de coisa. Nessa família tem um monte de gente que realmente é chegado. Mas vamos seguir aqui. Família é o tema do episódio de hoje, né? Tem a família de sangue, porque família não se escolhe, mas tem também a família que escolhemos, os amigos. Tem família que apoia, família que é colo, também família tóxica. Tem de tudo um pouco. Fabinho, pelo amor de Deus, tu tá aí nesse frio, bota um casaquito. Não, mas eu tô bem, vó. Tá tudo bem, pode deixar. Deixa eu só terminar. O tema dos filhos também, a pressão para ter filhos, julgamento sobre quem não quer, o verdadeiro amor incondicional só existe de pais para filhos. E tem a paternidade positiva, a maternidade consciente, o síndrome do filho imperador, tem isso também, né? Não, mas você, Olha nada aí. disso. Você é um neto queridíssimo, a coisa paixão da vovó. maravilhosa. É isso, né, vó? Não tem problema nenhum, né? Não tem problema Coisa nenhum. boa, assim que eu gosto. Tá vendo? É isso que eu gosto. Família é uma maravilha, começando pela minha avó. Que assim que é bom, né, vó? Ora, sim. Picachotes. Mas você tem um probleminha, Que né? isso? Qual você probleminha? come pra burro, Que dá uma isso? despesa danada de supermercado. Tem que costurar a boquinha. Não sei se... Pera, corta isso. Não tô achando interessante mais esse tema família, não. Pode tirar. Um comediante brasileiro que, por acaso, se apaixonou por Portugal e não consegue parar de voltar. Um restaurante que era uma lota de peixe que agora, por acaso, é um estúdio. Um chefe que confecciona um prato que, por acaso, é sobre uma palavra. 4 pessoas tão diferentes que, por acaso, se sentam à mesa. Ah, e um acordeonista. Também tem um acordeonista. Ah, só porque o Fábio é tudo improvisado, aleatório. Não, minha vida continua a ter só um acaso. Só como e bebo. Por acaso, trabalho. Por que é que me convidaram para falar sobre família? Por causa do meu podcast True Crime. Não foi? Porque desde o início da carreira, quando a carreira ainda não era profissional sequer, que eu usei bastante a boa vontade da minha avó, por exemplo, ou da minha irmã para fazer sketches. Acho que pelo fato de eu morar fora do país, né, longe da minha família, gerei isso é um desafio, gerei isso da melhor forma, sem continuar presente, sem perder a conexão e ao mesmo tempo estar do outro lado do oceano. Acho que é por aí. Acho que porque nos meus romances os personagens têm sempre uma família. Pais, avós, filhos. E eu estou sempre muito preocupada em trabalhar com aquilo que se passa de geração em geração. Também, se calhar, para o meu pai ter sido já convidado para este programa e quererem manter a linhagem ao longo das próximas temporadas. Que bela família que formamos, gente. Em 5 minutos, é. Pra gente já começar, fora de família, amigo pode ser considerado família? Com certeza. Com certeza. Pode, Família? Família e família. Às vezes mais que até a família. Sim. A família, a segunda família, aquela família que tu escolhes, a família que tu vais procurar para ti, que faz o teu núcleo familiar, tem amigos, tem que ter, porque senão não te safas com a família. Para mim é mais que isso, é como família. Sobretudo quando eu mudei do Rio para cá, já morava longe da minha família, que é de Brasília, e geria aquela coisa de você continuar tendo uma conexão presente, mesmo estando à distância. Vir para cá foi assim, aumentou isso, mas eu sou muito mais apegada a pessoas que lugares. Então, quando eu vim para cá, eu só consegui ficar bem aqui porque eu criei. Os meus amigos são mesmo como minha família. São minha rede de apoio. Eu tive aquela sensação de pertencimento quando eu cheguei em Lisboa, que eu realmente não sei explicar como isso se deu. Por causa das pessoas, dos meus amigos. Se eu ficar sem casa, vão ter casa pra mim. Se eu ficar sem dinheiro, vão ter dinheiro pra mim. Depois me arranja o contato desses teus amigos aí, eu tô precisando. O que você precisa tem aqui. É verdade. Não é um bocado desrespeitador para a família considerarmos alguns amigos também família? Ó, boa, fale disso. Não, eu estou a imaginar, considerar de repente... Estava a dizer de considerar um amigo como se fosse um irmão ou não sei o quê, e eu não podia fazer isso à minha irmã. Eu sinto que não podia fazer isso à minha irmã. Tem boa família. Dás-me o contacto da tua família. Pois é isso, eu vou dar o contacto da família. Você acha que você rebaixa a sua irmã trazendo um amigo? Sinto que é isso. Sinto que eu estar a dizer que aquele meu amigo é como se fosse o meu irmão, estou a descredibilizar a importância da minha irmã
ao longo dos anos e a... Sua irmã é ciumentinha, hein? Ou às vezes é a irmã que não fez valer esse posto e a gente tá colocando... Não, eu Meus sinto irmãos são incríveis é que também, lhe estou a mas... dever ainda, como ela é mais Entendo. velha e sempre me ajudou ao longo da vida com tudo, porque eu posso lhe pedir tanto uma recomendação de um restaurante como uma decisão de vida e ela está lá para ajudar. Eu sinto que fazer isso com um amigo, sim, já apanhei umas bedeiras, já falámos de coisas sérias, já fizemos uma viagem, mas não posso equipará-los, mesmo um melhor amigo. Tão Eu giro. também acho que não dá pra ser um monte de amigo, família, não. Vira, vai e vira... É Mas assim, aí já- porque eu acho que a gente tem que poder brigar com a família muitas vezes ao longo da vida e tá sempre retomando com a família. Eu acho que com amigo, não. Tem essa questão da briga. Os amigos... Então, são muito poucos os amigos com quem eu posso brigar, me desentender, mas tem um amor que sustenta qualquer briga, entendeu? Que isso é uma coisa que eu acho muito presente na família. A minha família é uma família briguenta, sabe? Então, a gente briga, mas o amor sustenta tudo. Então, a gente nunca rompe. E com amigos, eu acho que dependendo do nível de amizade, do grau de intimidade, e sobretudo do tempo, você pode não retomar. Então, eu diria que a Joana Jabassi, que você conhece, ela virou minha irmã. E virou minha irmã e virou irmã da minha irmã também. Então, nós somos as 3 irmãs. E a mãe dela também é muito família. E eu, como perdi minha mãe cedo, né, com 20 anos... eu escolhi 2 pessoas para serem as avós dos meus filhos, porque eu queria que eles tivessem avós. Aí essas pessoas, para mim, são família. Ao longo da vida, eu acho que quando nós começamos, adolescência, início de juventude, andamos em grupos de 30, né? Somos 20, 30, e depois, com o decorrer da vida, acho que vamos afunilando, até escolher 2, 3 amigos que são aqueles. E é esses que eu considero família. Não são aquele núcleo acima, aquele círculo a seguir de 10, 15 pessoas, não. É mesmo, são aqueles 2, 3 que considero mesmo família. Eu lembro-me de falar com o meu pai e ele estar a dizer que, por exemplo, há 10 anos, que só mantinha pai 2 amigos de infância. E eu achar isso estranhíssimo. Eu pensava, bem, eu vou manter os meus 38 para sempre. Não é? Os 38, todos com 60 anos e os 38 sempre a andar juntos. Não é? E mesmo agora, pronto, já passaram esses 10, 15 anos e eu vejo que, se calhar, de infância, neste momento, estão 4, talvez, ou 5. Eu lembrava muito assim do meu pai, falando, esse aqui eu conheço desde que eu tenho, esse é meu amigo desde... Eu, pequeno, falava assim, e daí? Exatamente, a gente tem um monte de amigo. E aí, quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo que não, esses amigos vão se perdendo. A vida, né? Não é que briga. Só que cada um vai tomando um lugar, cada um vai indo para um canto, e quando você vê, você realmente... Me sobraram esses 2 aqui, deixa eu abraçar essas pessoas. Essas não largam. Mas eu tinha falado aquilo e você jogou família causa, eu quero me pegar nesse família causa aí. Porque se a gente escolhesse a família seria diferente, daria tudo certo? Ou família é convívio e convívio gera conflito? Sempre. Sem dúvida. É. Pode escolher a família à vontade, que vai ser, Que vai vai dar. ser um desastre. Eu não sei se é pelo convívio, eu não vejo pelo convívio. Eu acho que se tiver o fator educação, ou seja, se tiver o fator de teres que passar os teus princípios e os teus valores para outro ser, vai dar conflito. Interessante. Se fosse só Mas ao convívio... mesmo tempo, eu acho que é das melhores coisas da família. Mas é é o você mais passar desafiador. os seus valores. Mas a necessidade do ser humano é de romper com os pais. Não, Normalmente tu vais até para o lado contrário dos teus pais. Imagina, se os teus pais foram super hippies, revolucionários, tu vais ser conservadora. Se os teus pais são conservadores, tu vais ser bloco de esquerda. Há assim... E eu acho que há sempre uma necessidade... Eu fui bem educadinha, sou bem parecida com o Eu não Ela tenho não rompeu ainda. Eu não rompi. Eu Talvez os acho que 80. isso é um pouco como ela está falando também. Eu acho que a gente, mesmo que na adolescência a gente quer mais romper, né, individualizar e ter a sua personalidade, mas acho que na vida adulta tá toda hora seu pai e sua mãe ali gritando dentro de nós. E às vezes coisas que não são maneiras, que você diz, pô, isso que meu pai fazia não é legal, isso que minha mãe fez não é legal. E às vezes você tem que estar se policiando para não estar... Pra não Vocês fazer- percebem o pai e a mãe de vocês em vocês, nas ações, em falas? Eu percebo. Completamente. Sempre. Sempre. Sabes que isso Todos os dias. faz lembrar uma frase da sabedoria da série Friends.
da Rachel, que ela dizia... Citar a filósofa Rachel de Friends, em que ela dizia esforcei-me tanto para não me transformar na minha mãe, que me transformei no meu pai sem me aperceber. Ou seja, eu acho que nós vamos sempre identificar em nós comportamentos da mãe, comportamentos do pai, quer tentes ou quer não tentes. E o pior que eu acho que acontece, pior não, mas uma coisa que me acontece muito é eu fazer várias coisas, achar que são a minha personalidade e ao meu pai. Certas coisas que eu acho que é tipo, não, eu não vou usar relógio, eu não gosto de usar relógio. Não, é o meu pai. Eu acho que a gente vai vários envelhecendo, vai piorando. Quanto mais velha a gente vai ficando, mais parecida a gente vai ficando com o pai e com a mãe. Porque naturalmente isso acontece, ou você acha que de alguma forma inconsciente a gente quer voltar naqueles pais que a gente já não tem mais? Aí não sei dizer. Essa pergunta é muito difícil. E engraçado também pra mim, que tenho filhos, é ver os meus defeitos nos meus filhos já. Aí eu fico assim, desesperada. Você lida não. bem? Não taqueça o coração, não é querido. Tipo o quê, por exemplo? Desculpa, é tinto ou branco que eu boto pra você? Eu quero tinto. Tinto, tá. Ah, Você branco. Tá. Mas tipo o quê, por exemplo? Que defeitinho que você viu ali na criança e fala, meu Deus, sou eu. Ai, não vou revelar assim, não. Um inofensivo. Mas isso, enquanto pessoa que não tem filhos, deve ser das partes mais entusiasmantes de ter um filho. É o que eu ver acho também. o que é que vai dar ali, não é? O que é que reconheces Exato. eu, as Coisas coisinhas, boas, os sim, mas traços quando são teus. coisas mais... Mas também é Mesmo giro assim ou não? não é Mesmo sendo fofo. mais. Eu acho que deve ser... Pois, alguém que não tem filhos. Deve ser super É querido. alguém que não tem filhos. Mas se fosse, são mesmo coisas horríveis, não é? Eu acho que mesmo... Não são coisas horríveis, mas é uma coisa de... É como se você olhasse pra você mesmo e reconhecesse que realmente você tem aquele defeito. Né? Isso aí que eu ia te perguntar. São defeitos que você já sabia que tinha ou você só se deu conta depois que... Não, Exatamente. sei, mas não me confrontava com eles Mas você já diariamente. tinha noção. É, Mas já tinha tava lá noção, atrás, eu não não é? ficava pensando Porque eu tava, neles. olha só a minha inocência, eu tava aqui pensando, eu no caso se tivesse filho, que defeito horrível que eu tenho. Eu sou maravilhosa, eu não ia ter defeito. Não é uma mania. Uma pessoa e meu filho também já está se revelando um assassino. Não? Mas você decidiu não ter filho? A vida um pouco decidiu por mim, porque eu sofri a pressão da sociedade. Eu não queria, nunca quis, mas às tantas, com a idade e com o casamento estável, a família, a sociedade pressiona-te. E tu sentes bem, ok, pronto, está na altura, né? Vamos lá tratar disto. E não aconteceu. E naturalmente a natureza não quis. E nós não forçámos a situação. Porque para nós, de facto... não há... Eu estou muito bem, eu à partida não preciso assim de mais nada, estou bem, associo muito filhos a trabalho, não me apetece. Mas ouve-se os dois, não é? Ouve-se isso, mas também se ouve de melhor coisa do mundo. Melhor coisa do Há mundo. os dois. Não, tem que Se ser a calhar melhor é. coisa do mundo, senão não tem sentido. Claro. Porque é tão trabalhoso, Não é tão horripilante. Essas crianças são os monstros, esses adolescentes são terríveis, esses adultos são os horror. Se não for a melhor coisa do mundo, não tem por que existir. Eu fico lá e cá. Isso pra mim é uma questão muito louca. Por quê? Eu sou de uma família gigante. Eu fico olhando meu pai e minha mãe, isso é interessante. como eles curtem. O filho que dá certo é legal pra caramba. Pois é, mas é uma loteria tão difícil. O filho que dá certo isso que eu acho que A probabilidade você pergunta pra é mim tão hoje, baixa. sente falta de ter um filho na sua vida hoje? Não. Tenho sobrinhos, adoro criança. Mas tu tens irmãos, tens muitos Tenho irmãos. muitos irmãos, mas eu fico pensando depois. Cara, o tempo vai passar. Daqui a pouco, em alguns anos, já não posso ter filho e se eu me arrepender de não ter? Pra mulher é pior, né? E fora aquela cena de que hoje eu vejo minha mãe, por exemplo, como faz diferença para ela ter essa família. Parece que é uma riqueza muito grande você ter uma Pois família. é, mais um investimento, não é? Eu já Daqui a 30 anos vai compensar. Não vai nada. Será que isso não é uma fuga à solidão? Ao medo da solidão? Pode ser, mas... Assim, filho não é garantia de que vai cuidar de claro. você. É Mas claro. sobrinho não vai com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas é justo, porque a relação que nós temos, eu que tenho duas sobrinhas, a relação de sobrinha é o ideal
Porque eu vou buscar lá à escola, meto na responsabilidade. ginástica, depois ela começa a chorar, deixo em casa a minha irmã e vou andando. Devolver. Diverti-me, lanchei. Eu não sei o que é mais gostoso. Eu ficar com meu sobrinho um dia, eu devolver ele pra minha irmã. É muito bom buscar e o devolver, é muito bom, não é? Muito. Quando você sabe que agora não é mais problema meu. Ótimo. Ai, eu vou Mas ter os essa pais experiência, também vou passam por começar a isso. ser tia. olha Vou aí. começar a ser tia. Já vem um encomendado e acho que para o ano vem outro. E então quero essa experiência de os receber e depois fora. E agora volta para com casa. filhos Mas é os mais pais têm polémico várias fazer formas isso. de colocar os filhos Tem. para fora também. Primeiro que tem a escola, vai pra escola, faz o dia na escola. Depois tem um momento que você não aguenta mais, liga a televisão, sei lá, vai dormir. Tem formas, vai pra casa do consegue. amigo. Também a gente também tem que criar Pelo amor estratégias, de Deus, claro, né? né? Tem que A gente Ai, não mas eu pode- gosto tanto de ter uma vida de adulta. Não, mas eu Gosto tenho uma vida de adulto. O que eu indico, Não o que eu fazer indico fretes, é ter não- filhos não- e se separar. Que eu tenho filhos semana isso- sim, semana não. Isso eu já ouvi como dica. É melhor isso do é- jeito isso que é pra bom. mim. Que aí você É tem ter filhos e divorciar a seguir, não é? Isso é o ideal. Ficas com uma semana livre e uma semana... Isso é que é o É o plano. melhor dos dois mundos. Escolher bem o pai, né? Se divorciar a seguir. Isto é o plano. Isso Boa é um ideia. bom Boa- plano. Pior que eu já fiz isso. Eu encontrei um colega de trabalho, assim, e a mulher estava grávida, quase parindo. Eu falei, olha, indico muito depois se separar. Ele ficou assustado. Ele, por cima, português, não está acostumado com essa brasileira louca que vem aqui. Mas tem uma coisa de família, a gente tá aqui falando de filho e tal, mas eu também, quando olho, eu vejo, por exemplo, tô fazendo uma peça, e eu vejo minha mãe na plateia, tem uma coisa no olhar dela, ou como no meu pai, tá? Que deve ser uma coisa indescritível, né? Lindíssimo, Assim, deve você ser. perceber que aquilo troço que saiu de você, de repente tá ali vivendo a vida, virou uma pessoa, fala coisas. Criando coisas bonitas, fazendo bem às pessoas, fazendo as pessoas rirem. Tem uma Isso deve coisa ser lindo ali com demais. família. Eu vi minha avó, por exemplo, eu curto minha avó, eu saio com ela, a gente sai pra beber. Deve ser interessante também, por exemplo, uma mãe ver o seu filho sair com a sua mãe. Deve ser uma coisa Essa coisa de gerações, não é? Um filho que deu certo, deve ser. Funciona com a avó. Calma, que ainda tem mais 40 anos pra Você deu estragar certo com em tudo. vários aspectos. Eu tô falando assim, de ser uma pessoa bacana, além dessa coisa linda e de orgulho que você deve, né, gerar para sua família. Nós que somos brasileiros já temos, eu imagino sua mãe e seu pai, enfim. Mas se ter um cara legal, bom caráter, um bom ser humano que você criou, Ah, você não me alguém conhece. que tá te trazendo, Já certo é isso. alguém Isso tá dá te certo. trazendo o amor, coisas bonitas, te ensinando, deve ser a coisa mais Sim, linda mas do agora mundo. a questão é se eu vou ter a sorte que os meus pais tiveram, não é? De facto, eles conseguiram. Eles conseguiram, Esse ser maravilhoso eu tá com a minha irmã. Epá, Isso é se eu jogar no penso, eu abismo. invejo a sorte que eles têm. Não é? Mas a gente tá Os filhos falando tiveram. família, esse núcleo, filho, né, mãe e tal. Mas eu tenho família grande, de tias e primos. E aí a gente começa a expandir. Eu me sinto, eu gosto de família, eu sou família, eu viajo com a minha família, eu trago família pra cá e tal. E eu sinto que ter gente do lado, não sei se é uma coisa quase primitiva de o homem das cavernas precisava viver em comunidade para sobreviver, mas a sensação que me dá é que ter uma família grande, que se fala, que se comunica, me tornou uma pessoa melhor. Com certeza, eu não tenho dúvida. Eu Claro. também acho. Você sente? Eu adoro sou família. essa pessoa também. Inclusive, eu acho que é isso que eu devo à minha família, esse senso de partilha e essa coisa de botar o humano em primeiro lugar. Porque lá em casa é o que você falou, da briga, treta, não sei o quê. Mas minha mãe, eu quase não venho ao programa, porque minha mãe teve uma embolia pulmonar. Que isso? Tá internada. Meu Deus. Mas ela sobreviveu. Nós ficamos mesmo com muito medo que ela tivesse... Eu vou pro Brasil amanhã. Mas assim, foi lindo no final que, tipo, ela tava mal. Daqui a pouco chegou a família toda no hospital. E ela me mandou um áudio com dificuldade de falar, mas emocionada de ter toda a família ali reunida. Então, tipo, isso não tem preço. E você, esse senso de partilha, ter que dividir, ter que, né, com seu irmão e tal, isso faz a gente melhor, não tenha dúvida. A minha família está, eu sou a pior pessoa desta mesa. Não tem família nem pra Não cima, tem nem pra família. baixo, nem pra baixo. A minha família Essa é a era... última da sua espécie. A minha família era super pequenininha, pai, mãe, avós, só ponto. Não tinha irmãos, não tinha primos, não tinha tios diretos, só um tio. Depois não havia sem descendência, portanto era mesmo muito, muito pouca A gente. senhora teve uma boa vida, Muito. toda a comida sobrava pra você. Era a menina da Você não família, tinha que assim, mas ficar- imagina, o nosso Natal, às 10h30, acabava, porque as velhotas tinham que ir dormir, era só eu. Não se passa nada. Você não tem irmão? Não,
Agora tenho, porque o meu pai teve outra filha, a minha irmã é 20 anos mais nova do que eu. Depois os meus pais separaram-se, portanto ainda ficou menos gente. Eu não vi ninguém. O Natal era ela e um senhor barbudo sentado, falando, você sabe que eu não sou o Papai Noel, eu tô aqui. Chefes, programa família, 2 irmãos. Quem é o mais velho? Sou eu. Você é o mais velho. Quem que ficava com mais comida na hora de dividir ali na mesa? Aí era eu, 6 anos mais velho, não tinha 6 corpo, anos. não tinha corpo para acompanhar ainda. Não tinha como lutar, né? Hoje é diferente. Só apanhava. Eu tinha uma coisa com a minha irmã mais nova, que eu só botava a minha mão assim na cabeça dela e ficava afastando e ela ficava assim, ó. Era do gênero. Era assim também? Era assim que fazia. Olha só. Mas vocês brigavam muito? Não, brigávamos só por 2 coisas, talvez. Calda do frango, quando era o frango E a assado, bochecha do coelho. e a bochecha do coelho. Aí ele partia para cima para tentar ganhar a parte dele. Ganhava muito pouco, né? Muito pouco. Hoje tá traumatizado. Hoje vem um coelho e chora. Na Páscoa você chora. Ainda é assim, ainda mantemos igual. Só que hoje em dia ele já não faz nada, né? É, mas o dia tá, ó, mas você vê a diferença da faca. A tua tá essa, a dele tá essa. Chefão. Me conta, o que a gente vai ter hoje pro programa Família? Então, vamos fazer uma lula. Olha ela. E bonitinha. Bonitinha. Aqui de Cascais. Sei. E é uma lula de Cascais, que é praticamente família. E esse pãozão gostoso aqui. Esse é um brioche japonês que fazemos num restaurante, chama-se Shokupan, é da região de Hokkaido, um Vou tomar brioche essa. bem mais leve do que o brioche francês. E achamos que casa perfeitamente aí com a lula e com o molho. Isso, safada. Esse brioche aqui, ele tá com... Ó, essa louca, essa doida. Olha, gostei, tá bom, já tô pronto. E me sinto até pronto pra virar irmão de vocês. Eu acho Boa. que... vocês não dão a opção de um brother a mais Vamos aí? já ali a loicinha à espera, Tá, pode ali começar loiça já pra pela lavar. loiça. Por que isso? Não, o irmão não Bora. faz isso. O irmão Faz, se diverte, brinca de... É, vamos brincar de lavar a louça? Não, eu tenho 3 irmãs, esqueci. Eu lembrei agora, Silvana, Cristiana ali. Um beijo pra vocês, tem que voltar pra elas. São muito legais elas. Tá? Sabe uma coisa que eu adoro? Família dos outros. Você estava falando do Natal, porque eu sou judia, né? Então, essa coisa do Natal sempre foi inconstante. Às vezes havia, às vezes não havia. Muitas vezes a gente passava o Natal na casa de amigos, com a família dos outros. Eu amo a família dos outros. Eu também. Amo a família dos outros. Ficar cerca... Ainda mais quando são famílias grandes e tal. Mas você ama, porque daí você vê dando merda lá e fala, graças a Deus, não é comigo. Ou você gosta de analisar? Eu gosto de... tem isso, né? Você vê a merda, não é com você. Mas, não sei, tem uma coisa de um acolhimento. E eu não tive essa família grandona também. Principalmente a mesa é onde eu acho que se nota muita diferença. Nós, em minha casa éramos 3 à mesa. Depois do divórcio Pois. éramos 2. Tô quase indo jantar na tua casa. Ah, gente, vamos pra casa dela. Eu ligo pra minha avó. Eu gosto, os amigos dela vão pra casa dela e ela se tranca no quarto. Estou habituada a ter tanta gente, tantas horas, às tantas é demasiado intenso. Não tive esse treinamento desde criança. Não Eu tive. adoro receber gente na minha casa. Mas eu Adoro acho que isso estar que cheia. estavas a dizer de gostar dos pais dos outros ou da família dos outros tem a ver porque fica ali num limbo entre... Estás a vê-lo como um pai, por exemplo, um pai de um amigo é um pai e tem essa figura, mas ao mesmo tempo não há a pressão de ser um pai e é como se fosse um amigo. Eu acho que o nosso caminho, assim, o caminho, na minha opinião, perfeito para você ir resolvendo todas as tretas familiares e traumas e não sei o que vão ficando, é justamente a gente se tornar amigo dos nossos pais. Amigo? Sim. Amigo dos seus pais. Que Como giro. assim? Tipo, depois que eu saí do meu seio, do meu núcleo familiar ali, é diferente a conversa com meu pai. Ontem eu liguei pro meu pai e eu falei, ei, pai, como é que você tá? Pô, eu tô sofrendo, porque aquela mulher, ele é separada, arrumou uma namorada mais jovem. Tô sofrendo, porque aquela mulher não me sai da cabeça. E não sei o quê. Eu falei, pai, é tudo você, ela não tem nada a ver com isso. Você que criou, que inventou, que ela é incrível, que ela não sei o quê. Ela tá noutra, ela nem tá... Seja mais legal com você. E tal. E ele, minha filha, eu preciso fazer mais terapia com você. Porque tem um momento, isso é curioso, assim, um momento que a gente vira o pai do nosso pai, né? A mãe da nossa mãe. A gente é filho, de repente, acontece alguma coisa que a gente começa a cuidar deles. Não, eu acho que há uma altura que foi quando eu senti mais ou menos, pai, aos 26, 27, que é uma altura em que, quando é que eu senti que estava a crescer, que foi os meus amigos estavam-se a tornar pais e os meus pais estavam-se a tornar meus amigos. Então rolou. E foi nessa altura que... Porque, de repente, eu sempre vi os meus pais. Uma pessoa tem aquilo de heróis que estão sempre bem, estão a fazer o trabalho, eles é que cuidam de mim, se eu estou doente, eles é que vêm aqui tratar.
E há aqui uma altura que eu percebo, não, a minha mãe está a sofrer por causa disto. O meu pai está irritado por causa disto e em vez daquilo abalar, eu estou a consolar ou a dizer o que é que eu faria e torna-se uma mais relação empático, muito mais de igual para igual em vez daquela coisa de pai. Começamos a ver como amigos. É porque pai e mãe a gente só julga, né, num dado momento. Filho é egoísta demais. Há que ter... Exige muito dos pais. Parece que os pais têm que ser perfeitos, têm que estar bem, têm que conseguir reagir e dar resposta a todas as situações, têm que estar equilibrados. Não, são Mas seres você sabe humanos. que eu fui pensar nisso depois de muito... Fui numa sessão de ayahuasca. Olha só. Vomitou, diarreia, aquela coisa toda. Não tive nada disso. Não tive, mas pra mim... Eu não tive, mas eu sofri como um cão, foi muito difícil, assim. Mas, cara, pra mim funcionou como 20 anos de terapia. Porque foi a primeira vez que eu consegui olhar pros meus pais com a misericórdia que você tem que usar, tipo... Entender que eles também são resultado das experiências que tiveram. Claro. Ai, não me apetecia nada ter essa experiência. Mas pra mim funcionou muito. Não, claro, cada um tem a sua própria... Porque meu pai, por exemplo, eu cantora, ele músico. Meu pai, quando me ligava, antes, eu morando no Rio, ele me ligava, e aí, me cobrando. Porra, você tá com 2 músicas na novela, você ainda não fez um programa de TV, uau, você não tá fazendo as coisas direito, eu não sei o quê. E aquilo começava a me comprimir. Quando o telefone... Pai que é a mesma profissão. Eu lembro do dia que eu virei a mãe da minha mãe. Eu tava na Amazônia com ela, a gente tava fazendo uma viagem, todo mundo, ela tava lá comigo. E aí a gente já tava, né, lá no interior da floresta, então pra chegar lá era complicado e tal. E a gente, quando tava saindo do passeio, foi voltar pra lancha, pra ir pro hotel. E na chegada da lancha, tinha uma areia que era meio argila, era muito escorregadia, uma areia branca, assim. E, portanto, por ser muito escorregadio, tinha um caminhozinho pela lateral. Todo mundo foi pelo caminho lateral, minha mãe foi pela areia. Falei, mãe, vem aqui pelo caminhozinho que é melhor. Ela, não, tô bem. Eu falei, não, eu sei que você tá, mas é porque aqui é o melhor, que aí é melhor, é 1 metro. Ela, não, tá tudo certo. Eu falei, mãe, aí vai escorregar. Ela falou, não vai. Ela falou, não vai, ela fez... Buf! No ar. Quando ela levantou, eu pensei, bom, esse Lego não monta mais. Ela caiu, fez um barulho seco, rolou um silêncio. E ali eu vi que eu virei a mãe da minha mãe. Porque foi todo mundo ajudar minha mãe. E eu fiquei no meu lugar e só falei, eu avisei! Ninguém ajuda ela, deixa levantar sozinha! Alice! E ela levantou sozinha. E ela levantou, não, tô bem. Ali eu entendi tudo. Pra quem cria, família pode ser inspiração. Família pode estar no seu livro, família pode estar no seu show, no seu stand-up, enfim, né? Você pode se inspirar em alguém para fazer um personagem. Como é que a família de vocês lida quando percebe que a família foi retratada de alguma forma ali, no livro, por exemplo? Varia muito, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado com quem ainda está vivo, mas não tem muita gente viva. Então, eu dá imensa liberdade para escrever. Eu escrevo muito sobre minha mãe, o meu último livro, Melhor Não Contar, sobre a nossa relação. Quer dizer, não só, mas é muito sobre isso. A minha mãe também escrevia. E eu acho que tem uma coisa que eu demorei muito para romper com a minha mãe, porque quando eu... Romper em que sentido? Não, romper nesse sentido da... Cordão umbilical. Porque assim, a gente estava falando aqui que os filhos querem sempre que os pais sejam perfeitos, né? E isso é absolutamente normal. O problema é o contrário, quando os pais querem ser perfeitos para os filhos, né? Que isso não era que minha mãe quisesse isso, pelo contrário. Mas hoje em dia tem muito essa ideia, né, de que nós temos que ser mães perfeitas. E aí o Winnicott, para a gente sair da Rachel e para alguém um pouquinho mais... ele já dizia que o fracasso da mãe é o sucesso do filho. Que justamente a mãe precisa fracassar, não ser essa mãe perfeita, não ser esse todo, não ser esse absoluto, para ele poder romper e se construir, se constituir como sujeito, né? E eu tinha uma relação muito umbilical com a minha mãe, que passava... Eu era amiga dela na adolescência, a gente ia ao cinema junto, ia às exposições juntos, viajava juntas. E quando ela morreu, eu ainda não tinha feito esse... Eu não via o fracasso ali, A entendeu? vida te cortou ela. Então, eu tive que
ir matando a minha mãe simbolicamente ao longo dos anos, né? Então, eu escrevo muito sobre a minha mãe. Mas também a minha irmã, por exemplo, está nesse último livro, com o nome dela, inclusive. E você avisou ela antes? Não, é claro, eu sou super correta com essas coisas. Mas também, assim, tive sorte que todo mundo sempre deixou. Às vezes, avisar previamente a família que se está a trabalhar num texto sobre essa pessoa pode depois condicionar-nos um bocado ou não. Eu sempre preferi fazer, se eu tenho uma ideia, e, por exemplo, agora neste meu último espetáculo a solo, tenho um beat sobre nós ficarmos iguais aos nossos pais. Sim. E o meu pai foi ver o espetáculo e de repente foi surpreendido com isso, não é? Com o espetáculo no Campo Pequeno e de repente eu estou a fazer um beat de 10 minutos sobre o meu pai e ele está ali no meio. Porque eu também sei que ele vai lidar bem com isso e vai gostar, porque estou retratado de uma forma positiva. Há várias coisas que estão ali, não é mentira, mas é aqueles exageros de stand-up ou coisas para fazer sentido. E eu também, se calhar, tenho essa segurança que ele vai gostar, porque ele sempre apoiou esta carreira, como tem uma carreira totalmente diferente, e ele sabe valorizar aquela história e nunca vai ficar... Estou-nos a dizer às pessoas que eu fiz não sei o quê. Ele nunca vai por aí, mas eu gosto daquela sensação de estar a trabalhar no meu texto e na minha história por mim e de repente apresentar aquela surpresa e ver a reação dele no fim, quando vai ao camarim, e aí sim perceber o que é que Não, achou. eu também trabalho por mim. Também trabalho por mim. E nunca... Se alguém me dissesse, não quero, eu ia ter que... Pois, lamento, mas vai elaborar isso. Agora, tem uma coisa engraçada para falar em família, que o meu primeiro romance, que é A Chave de Casa, que parte de uma história familiar, porque minha família eram judeus que foram expulsos de Portugal com a Inquisição, foram para a Turquia, da Turquia foram para o Brasil, e os meus pais vieram exilados durante a ditadura para Portugal, onde eu nasci, né? Eu nasci aqui em Lisboa. Então, eu parto dessa história no meu primeiro romance. E entrevistei muito a minha tia-avó, que era a única viva dessa geração. Aí, depois, quando ela leu o livro, ela disse para a filha dela, que veio me contar, que ela tinha ficado decepcionada porque ela achava que era a história da família, afinal, não era. Ou seja, já tem o contrário. É, que a gente inventa, pois é, também tem isso. Sim, porque de certeza que também dá essa sensação. É isso. Porque nós próprios, eu de repente estou a ver um beat stand-up de um amigo meu, ou de um comediante, e de repente ele tem qualquer coisa que é uma história comigo, um gajo fica sempre tipo... Olha aqui. Portanto, eu calculo que para a família também é uma espécie de... Né, exato, uma homenagem. Exatamente, é homenagem, porque eu não vou fazer, acho eu, um beat de 5 minutos ou o que for sobre alguém que não me apetece, que eu não gosto, ou que não respeito, ou que me irrita. Acho que não vou fazer isso. Vou fazer mais sobre alguém que me motivou e que me inspirou a... Às vezes faz também, né? Às vezes. Sim, por acaso é verdade. Estava a dizer isto e a pensar que era mentira. Você está muito bonzinho, você está muito bonzinho. Não, enganei. É porque estou aqui. Eu não sou assim, bonzinho. Fui levado pelas câmaras. Peço perdão. Eu só falo de coisas que me irritam. Os meus amigos ficam apavorados. Sempre que eu vou fazer um novo programa, porque eu vivo de contar histórias. E às vezes eu falo, a gente estava em Las Vegas, eles, pelo amor de Deus. Olha lá o que você vai falar. E eu conto as histórias engraçadas, malucas, curiosas. Evidente que eu tenho algum tipo de filtro. Claro. Mas o meu filtro é um pouco mais... alargado do que o deles. Então, eu agora tive uma engraçada. Mas vocês têm essa credencial, né? Os humoristas. Comediantes. É brincar. Podem. Eu fui, quando tinha pai 20 anos, fazer aquela viagem pelo Sudeste Asiático, com mais 4 amigos. Pronto, e na Tailândia há sempre as experiências, o Ping Pong Show, pronto, que há várias pessoas que conhecem, e eu fui isso. E depois contei no meu solo de stand-up, no meu primeiro que foi em 2017. Entretanto, um amigo que fez esta viagem foi pai aos 18. O que é que acontece? Neste momento, o filho dele tem 12 anos. Ou seja, está a par do YouTube, está a par do TikTok, e já viu esse meu espetáculo e foi perguntar ao pai, olha lá, Que lindo espetáculo. tu és um dos amigos do Pedro que foi ver o Ping Pong Show. E de repente, para mim é engraçado como essa situação que eu contei tão livremente só sobre amigos, ao filho de um dos amigos que já foi meter o pai em pressão. Desculpa lá, o que é que andaste a fazer na Tailândia? Como estamos de armonía familiar, hermano? Mi hermana, déjeme ler sua aura. Estou lendo agora. Estou vendo. Sua sogra não perde uma oportunidade de falar sobre a ex do seu marido, de como ela era bela, recatada e lar. Se sempre que você se serve de comida, abana a cabeça em sinal de desaprovação, dá uma cotovelada um pouco discreta no seu namorado e fala... Só não caiu na porrada com seu padrasto, porque ele já sugeriu que para te fazer um piercing com a arma de caçar javali, só falta escolher a orelha esquerda ou direita. Já esteve mais longe de dar expose no seu tio Valdo, que põe a mão debaixo da mesa no almoço de família, lhe aperta a coxa e diz é só saúde, enquanto limpa a saliva dos cantos da boca com a toalha de mesa.
sim, sim. É família Chernobyl mesmo. Você deve ter atropelado um peregrino de Fátima na outra vida. Mas eu tô aqui para limpar seu karma, alinhar seu chakra, extorquir seu 13º mês. Se inscreve já no meu workshop Como se livrar de familiar merda em 7 passos. Na verdade, o primeiro será suficiente, porque envolve pirataria informática, chantagem cibernética e ameaça física. Mas também tem mindfulness, comunicação assertiva, masterclass de como fazer suas próprias velas e partir de fluidos corporais. Sim, sim. Venha, venha, família toda, traga. Namastudo. Eu escrevi uma peça chamada Velha Mãe, que era inspirada na minha avó e na minha tia-avó. E das maluquices que eu já tinha ouvido delas e tal. Não tinha nada específico, querendo resolver questões e tal. Mas eu lembro que quando eu contei pra elas isso, elas ficaram chamaram as amigas todas. Vamos assistir a peça. É muito divertido. O Paulo Gustavo fazia isso com a bom, mãe. minha mãe é uma peça. O Jorge Fernando fazia isso com a mãe também. É o máximo. Porque a gente vê também, a gente se revê o tempo todo. Parece que toda mãe tem umas coisinhas muito parecidas. E eu acho que toca as pessoas por isso. Quando você usa a sua família como inspiração. No caso do humor, né? No meu caso, o meu pai foi uma inspiração imensa, porque meu pai é um super cantor, um compositor incrível. Então, eu me lembro de quando comecei a cantar, até os trejeitos dele eu copiava. Mas brigar com a família faz parte, mas também dá uma canseira, não dá? Quando você fala, ai, meu Deus, tá falando de novo isso, gente. Vambora, tá bom. As brigas são todas iguais, né? São um pouco iguais, né? Vocês brigam sempre antes do Natal? Lá em casa, a briga no grupo antes do Natal começa em setembro. Setembro começa, minha mãe não quer o Natal aqui esse ano, porque eu não sei o que. E sempre acontece o Natal na casa dela, não sei o que. Sempre a mesma briga. Tem isso também. No Natal, não, porque eu não tenho, assim, isso Ah, é Natal, né? verdade. Mas tem de vocês, assim? Não. Isso é a melhor forma de não ter discussões de Natal, não é? É não ter Não Natal. ter Natal. Gente, o grupo do WhatsApp lá em casa, em setembro, outubro, já começa a confusão. toda Já há por causa pessoas do que não Natal. vão, que não somos poucos. É bom, você, calma. Vai dar tudo certo. A gente arranja uns 3 pessoal aqui da produção pra ir pra lá. Uma figuração. O Natal passo mais com a família que eu fui arranjar, que o meu marido, os meus sogros, esses são sempre presentes. Depois os meus às vezes participam, às vezes Mas não. é tudo pacífico. Sim. Mas eu lembro o dia que eu rompi com meu pai. Foi quando eu fui casar. Mas você é rompido? Não, romper esse cordão também. Não, meu pai tá aqui. Meu pai tá aqui em Portugal, veio junto comigo. Mas eu tenho altos embates com ele, assim. Mas eu lembro desse dia, quando eu casei a primeira vez, porque eu virei o Fábio Júnior da comédia. Eu já casei algumas vezes. Primeira vez que eu casei, eu tinha que fazer os convidados, né? Quem vai ser o convidado? Pai e mãe tem convidados e tal. E era um casamento para 300 pessoas. Então era um casamento grande. 300? Coitada dela, ela com as duas. No meu casamento estávamos 26, incluindo noivo. Não, mas no E Brasil o pessoal que tava passando. No Brasil é comum. É comum. Eu diria que pro Fábio até pouco. Mas foi o primeiro. Segundo foi mais. 26 a incluir o catering, 26 ou não? A incluindo equipa de mais. catering. Bastante pra levar só 300 no casamento. E aí, 300 pessoas, enfim, é isso. A minha família é grande, todo mundo e tal. Então eu já tava contabilizando todo mundo. E aí, a minha sogra pediu 5 convites, meu sogro pediu 7 convites. Como se fosse espetáculo, não é? Minha mãe, como se fosse isso. Minha mãe pediu 6 convites, e tudo assim. Minha mãe pediu 6 convites para as amigas dela de infância que eu conheço, que são tias, né, tal. Então foi 8 convites, 6 convites, e meu pai pediu 250 duplos. Não. Tá não fala sério. Juro por Deus. Era pra ele. Aí eu falei, bom, 50 duplos. E eu falei, pai, olha só, não dá, porque o casamento é para 300 pessoas, você tá dizendo que vão 500. E ele falou, não, mas eles não vão. Eles não vão, fica tranquilo que eles não vão. Eu falei, não, mas não é eles não vão. E se eles forem? Claro. E se aparecer? Eu falei, não, mas fica tranquilo que não vai. Eu falei, não, mas a família tá incluída. Ele falou, não, fora a família. Isso era pros amigos dele. Seu pai queria um casamento, uau. E aí eu falei, não tem como. E aí começamos um embate, porque ele começou, na loucura dele, a querer os convites. Eu falei, olha, não há condição, não tem como ter isso. E ele ficou chateadíssimo. Mas, gente, seu pai é louco. Bem-vindo à minha vida. Ele ficou chateadíssimo e me escreveu uma carta.
adoro essas cartas. Dizendo... por escrito. Você guardou? Mas e aí, o que ele argumentou? Tô curiosa. Argumentou que é um absurdo não poder, que ele Levar já os tinha... amigos que íntimos. que ele já tinha prometido esses convites pra pessoas e tal. E aí eu escrevi uma carta pra ele de volta. Porque eu falei, bom, se ele Carta ao funciona pai. por carta... E eu fiz uma carta dizendo, olha, te amo, muito lindo e tal, mas... Quem dá problema em casamento é a mãe da noiva, o pai da noiva. O pai do noivo é a primeira vez na história que eu vi criar conflito. E ele falou que não ia no casamento, se não tivesse convites. Eu falei, foi ou não foi? Aí eu falei, se você não quer ir no casamento, você não tem convite, eu acho, então talvez seja melhor você nem ir no casamento. Você não quer estar lá. Você bancou a cena, E então. aí eu banquei. tá. É. E aí eu falei, olha, mas eu preciso que você me responda só porque a mãe da noiva entra com o pai do noivo, geralmente. Falei, se você não for, eu preciso arranjar alguém pra entrar. Outro pai. Não, você botou E na aí, berlinda. botei na berlinda. Mas foi assim, imagina, no meio do casamento. Aí minha mulher já, o que tá acontecendo? Isso não tem acontecido esse convite, calma, não vai A ter. gente, por isso que é melhor não casar. É isso. Junta os trapinhos. E aí eu mantive isso, e aí uma semana... E eu liguei pra minhas tias. Ah, não, calma, tem um pouquinho... A gente vai levar um tempinho aqui, porque daí aconteceu uma coisa que foi o seguinte... Programa duplo. Quando foi que rompi mesmo? Quando, então, eu mandei os convites pra minha família, e eu fiz, ao invés de ser Marina, Ferrari, não sei o que, eu coloquei tia Marina, coloquei uns convites bonitinhos. Mais pessoal, né? E mandei, pedi pro meu pai entregar pra família esses convites. Vou dar uma pausa pro nosso almoço aqui, só pra gente entender o que é, e a gente continua. Esse é um gancho. Uau. Obrigado. Ih, menina. Muito obrigada. Olha só, então os irmãos fizeram o que pra gente aqui? Então hoje temos um prato de lula que servimos num dos nossos restaurantes, que é o Izakaya. Servimos uma lula que era... A nossa mãe faz muito, que é uma lula com molho de manteiga, é uma coisa muito típica em Portugal. E cada uma era irmã, eram família. Vieram juntas pra mesa. E o que nós fizemos foi, demos aqui um twist mais japonês, introduzimos o miso e com uma técnica do barremonté um bocadinho diferente, mas é usar um produto de Cascais, que é a lula, aqui com o nosso cunho. E também lembrar a nossa mãe. Você humilhou a nossa mãe agora. Minha mãe nunca fez a minha lula mãe nem com miso. Agora eu tô chateado, eu vou sair daqui e Queres ligar falar pra minha sobre o mãe. pão? E o meu irmão vai falar sobre o pão que servimos é também. uma receita de brioche japonesa, da região de Hokkaido, chamada Shokupan, que também fazemos num restaurante. E pode dar aquela mexidinha. Eu acho que a lula é só um pretexto para comer o o pão no molho. É que esse pão É vai isso. todo mesmo. Espero que gostem. Obrigada. Ai, obrigada. Aproveite. Obrigada. Tá lindíssimo. Aí mandei pros convites pro meu Agora pai. a gente come falando. Pra ele entregar pra família. Passado uma semana, como era um convite fofo, eu achei que a família ia gostar. Passou uma semana, a família não falou nada. Aí eu liguei pra minha madrinha, irmã do meu pai, tia Marina. Oi, tudo bem, tia Marina? Tudo? Recebeu o convite? Ela, Mas gostou? Ela, gostei. Eu não entendi. Porque o convite tinha lá o seu nome, ela... mais ou menos. Desculpa, tia Marina, eu não tô entendendo. Ela... Eu, na verdade, recebi uma cópia do convite. O que aconteceu? Não. Como meu pai não tinha direito aos 400, Não creio. ele pegou o convite da família, tirou o nome dos Não convidados, acredito. tirou um xerox, uma cópia, uma fotocópia, e deu pra família um papel Eu Não tô tô adorando. acreditando Eu tô e adorando. pegou os 60 convites que eram pra família e deu pros amigos. Mentira. Isso é um filme. Isso é uma comédia. Você não fez nada E você não sobre isso? roubou. Aí eu liguei Aí pra você- ele, falei, pai, você virou o cambista do meu casamento. Você agora é um traficante de convite do meu casamento. Você entendeu o que você fez? Ele, não é isso. Eu falei, não, é exatamente isso. Você pegou o convite das suas irmãs. Então, mas isso é mesmo aquilo de ver os amigos como família, não é? Talvez seja ele estaria aqui Ele é defendendo os amigos. Nada, porque pra família é fotocópia, né? É isso. Já está, desvalorizar a família. E aí, Como é que você resolveu esse B.O.? eu falei isso pra ele, eu falei, isso é um absurdo, isso é uma vergonha, não vão entrar, eu vou botar um segurança na porta. Isso é um desrespeito comigo, com a minha mulher, isso é um desrespeito com tudo. Ele ficou bravo, desligou na minha cara, eu liguei de novo, falei, você não vai desligar na cara, porque não vai entrar ninguém. Eu não quero ninguém dessas pessoas lá e vai barrar na porta. E eu vou fazer essas pessoas barradas na porta ainda se sentirem mais humilhadas. Vão falar, você não tá na lista. Aí foi quando ele escreveu a carta pra mim, dizendo absurdo, não quero e tal. E aí, enfim, eu escrevi a carta e uma semana antes ele me mandou uma... Porque daí eu liguei pra minha tia e falei, tia, fala com meu pai, que eu acho que ele tá em surto, ele não tá compreendendo. Não tá bem. Porque não é possível que ele vá romper comigo. Eu tenho que romper com esse homem maluco. E eu falei pra ela, para as minhas tias, eu sou muito próximo a elas,
E elas depois me ligaram e falaram, ele tá achando que a culpa é sua. Eu falei, mas como é possível? Por favor, me explica como é possível que a culpa seja minha do meu casamento e sobre o que é esse? E aí você já estava super arrependido de casar, né? Meu Deus do céu. E pior é minha mulher que estava arrependida de casar. Claro. E aí, uma semana antes do casamento, ele me mandou uma carta pedindo desculpas. Caiu em si. Ele, não sei o que aconteceu Ele faz exatamente. Nunca. Olha, e carta por correio? Mesmo aquela coisa de mandar por correio? Chegou com selo, Chegou. ao fim dos dias? Não, carta que você diz Mas isso é escrita. porque deve ter sido no carta século escrita à passado. mão. Isso é Não, isso foi 2011. Isso foi 2010, sei lá. Sim, não justifica ser carta mesmo. Não, isso que eu tô dizendo. E aí ele pediu desculpas, disse que estava completamente envergonhado. e que Ele não caiu tinha em si, Aí ele caiu em si, eu não sei lindamente. exatamente o que aconteceu. E aí foi no casamento. Quer emprestado ele 10 anos? Você impôs um limite, minha irmã. E o casamento ainda eu pagava, era meu, então não tinha. Só uma pausa, tá maravilhoso isso, né? Essa lulinha que ela A veio. lula tá... E esse pãozinho... Esse pão não dá, não. Família em Portugal é diferente de família no Brasil. Ou melhor, lógico que é, mas é muito mais diferente. Não vejo tanta ou a gente percebe que a gente veio dali? Eu não vejo tanta diferença. Não vê tanta? Não. Acho até muito semelhante em muitos níveis. Aí você vê a diferença das classes sociais. Como é completamente. Acho que de forma geral, sim. Mas tem umas diferenças que eu diria que são sobretudo sociais. E aí aqui são mais convencionais. Tem essa coisa de chamar... aí classe social também. De chamar os pais de você, que é algo muito mais formal, né? De falar... O pai, a mãe, o pai quer, a mãe quer. Então, assim, isso pra gente não existe em nenhuma classe social. E eles são mais educadinhos Quer também, dizer, tem gente que ainda chama de senhora e senhor. Tem, é verdade. Vocês acham que faz sentido essa família portuguesa assim? Ou... Tá tudo errado. Estou a tentar perceber, acho que é difícil definir Para nós é difícil perceber... Porque eu acho que tenho uma experiência muito específica, isso aí do tratar por você, por exemplo. Porque eu, natural, ou seja, quando era pequeno, tratava por você e depois houve ali uma altura que passei a tratar por tu. E hoje em dia até trato pelo nome. Não trato por mãe nem por pai, trato pelo nome. Mas isso é mais formal ainda. próprio deles. Chamo. Mas porque começou como piada, só que agora já não consigo sair disso. Entendi. Estás a brincar. Então é a Manuela. Sério? Eu acho que nunca chamei o nome dos meus pais, acho que nunca disse o nome. Não, agora é pior, para mim é estranho dizer mãe já. Sério? Porque começou como gozo, dizer, Manela, diz-me uma coisa, porque também tem uma sonoridade interessante. Pronto, e depois fui passando e hoje em dia já só consigo assim. O que vocês devem da personalidade de vocês à sua família? Pensamento crítico e livre. Pronto. Uma coisa só. Porque eu ia falar pensamento crítico e liberdade. Aprendi com a minha família a pensar tudo. Talvez alergias. O meu pai passou muitas alergias, e asmas, e pressões no nariz, e esta aqui. Passou muito também ver mal ao longe. Também, graças ao meu pai, vejo muito mal. Não, mas eu, mais a sério, eu acho que há poucas coisas da minha personalidade que, no fundo, não são, direta ou indiretamente, dos meus pais. Como eu estava a dizer, aquela coisa de... Por exemplo, os meus amigos conhecem-me de... Quando eu vou para casamentos, e muitas vezes tenho de levar gravata, não é? Eu nunca levo gravata. E eu sou conhecido nos meus amigos por ele nunca leva gravata para os casamentos. E isso é mais uma das coisas que é do meu pai. Seguramente a autoconfiança. Meu pai me dizia, quando eu era criança, que eu era capaz de tudo. E eu realmente acreditava nisso. E minha mãe, persistência e coragem. Trauma. É a construção da personalidade. E faz personalidades fortes. E não, estou a brincar. Um pouquinho, sim. Mas independência. Criaram, acho que ganha independência, pensar sobre as coisas e ser verdadeira, isso herdei deles. E trauma, mas... Trauma herdamos todos. Também quero copiar da Paula a independência. Gostei, revi-me É. bastante. Paula, se me permites, vou também. Além das alergias, a independência. E pra gente terminar, então, um gostosinho. Vai cantar pra nós, vai. Ai, poxa, depois depois da disso Lula. aqui, eu escolhi Drão, do Gilberto Gil. A história é que ele era casado com uma mulher chamada Sandra e que recebeu o apelido de Sandrão. Então, chamavam Drão nas internas. E eles estavam se separando e o Gil compôs essa música quando eles se separaram. Então, sabendo disso, a letra ainda fica mais
Forte. Faz mais sentido, é. Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura. Cama de tatame pela vida fora. Os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão, morre e nasce trigo, vive e morre pão. Morre e nasce trigo, vive e morre pão. É demais, né? Diga que letra. Uau! Lindo demais. Eu admiro tanto quem sabe cantar. Eu fui expulsa do coro. Então eu acho uma coisa... Eu admiro tanto quem sabe escrever uma coisa dessa. Mas eu entendo totalmente. Um dia eu tinha um grupo de stand-up que todo mundo tocava instrumentos. Um baixo, outro guitarra e tal. Então, antes de começar o show, eles ficavam no palco tocando. E eu não toco nada dessa peça, sou musical. Então, eu ficava meio recebendo as pessoas, conversando. Aí, um dia, eu falei, eu vou ali, tinha um triângulo. Pô, qual pode ser a dificuldade do triângulo, né? Aí, peguei ali o triângulo e eles tocando e eu aqui, plim, plim. Mas agora você conseguiu fazer. Não, na minha cabeça, o rei do triângulo. O Luiz Gonzaga do triângulo. Eu ali, tlim, tlim, tlim. Terminou a música, o pessoal tá... Aí veio o Cláudio Torres Gonzaga, que era o líder ali. Ele falou, Fábio, quando a gente estiver tocando, não fica fazendo piada, brincando. Aí eu falei, não tava fazendo piada nenhuma, eu tava tocando. Eu falei, como assim? Eu falei, eu tava tocando. Ele falou, não, então jamais faça isso. Você não sabe fazer.